sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Roberto, este é o canal Meu Sítio e hoje, finalmente, nós estamos inaugurando o nosso podcast que vai se chamar Pod Sítio. E é um nome que é, a princípio, recém-escolhido, pode ser que ele mude, né? Como vocês sabem, o canal Meu Sítio Cercado tem a intenção de ser uma ferramenta de transformação para o bairro. Nosso bairro Sítio Cercado, que nos últimos anos já sofreu muita transformação e obviamente que a gente ainda precisa melhorar em muitas coisas. E a saúde é uma das situações que precisam ser melhoradas aqui no nosso bairro. E é exatamente por isso que nós inauguramos o nosso podcast hoje, trazendo aqui uma pessoa que é referência, que é o Jorge Vasconcelos, presidente do Conselho Distrital de Saúde aqui do Bairro Novo, está recém-empossado no Conselho Municipal de Saúde e também é presidente do Conselho Local da Unidade São João del Rei. Então eu quero dar as boas-vindas ao Jorge. A gente já tem um tempão que a gente está conversando para trazer ele aqui pro canal e eu quero dar as boas-vindas para ele. É um prazer estar aqui, sinto um orgulho imenso estar aqui tendo a oportunidade de ser o primeiro. Fico muito feliz em saber que você teve essa ideia de abrir essa oportunidade de fala. E estamos aí, eu quero estar disposto para que nós possamos estar fazendo uma fala, explanando um pouco do nosso conhecimento, da nossa estadia aqui no Sítio Cercado, e em especial falando da saúde. Que legal, Jorge. Então, olha só, deixa eu só te perguntar o seguinte. Quem é o Jorge Vasconcelos? De onde é que ele veio? Né? Há quanto tempo você está no bairro? Conta um pouco dessa história pra gente. Eu vim do interior do Paraná, eu vim de uma cidade muito pequenininha, né? Pinhalão, que é interior do Paraná. Estou aqui no Sítio Cercado já fazem 30 anos que eu sou morador do Sítio Cercado. Eu costumo dizer que o Sítio Cercado é o meu sítio, porque eu tenho orgulho do bairro em que nós vivemos, sempre procurando ajudar no crescimento, na relação pessoal e na relação também com as nossas autoridades, para que a gente possa estar fazendo com que o nosso bairro seja cada vez melhor. Quando você chegou aqui no Sítio Cercado, qual que foi a primeira impressão que você teve? Eu te pergunto isso porque, como a maioria das pessoas que moram aqui no bairro são do interior do Paraná, cada um tem uma história, né? Inclusive, você com certeza deve conhecer várias histórias que a gente já contou no nosso canal Meu Sítio, né? Tem muita gente que conta suas histórias ali. Qual que é a sua história? Então, quando eu escolhi o Sítio Cercado para vir para morar, em primeiro lugar, porque exatamente por esse o que pesou bastante realmente essa questão de ter muita gente do interior. Então a gente tem essa proximidade com esse povo, então principalmente da minha cidade, que tinha muita gente e tem muita gente aqui. Então o primeiro foi para isso, eu queria ficar próximo, que a gente tinha essa proximidade. E lá no início, quando eu também vim para cá, eu tinha uma outra atividade, eu trabalhava na área do turismo e eu juntava grupos, fazia excursões. E uma das excursões onde eu fazia, que era 5, 6, 8 excursões por ano, era lá para minha cidade. E aí eu juntava esse pessoal e eu fazia lá para Siqueira, porque tem uma festa tradicional na região de Siqueira. Então eu fui agregando cada vez mais, aprendendo a conhecer e buscando conhecimento, conhecendo o pessoal lá da minha região, né, tanto da minha cidade quanto da minha região, e isso foi me prendendo cada vez mais. E eu acabei abraçando N causas, e uma delas me caiu a saúde. Você sabe, Edson, que eu tenho orgulho de falar do Sítio Cercado, e cada vez que a gente fala do bairro em si, do crescimento que o bairro teve, a gente não chega, eu particularmente, não imaginava que nós íamos ter uma grandeza dessa, né? Foi na década de 90 que a gente começou a perceber que o bairro estava tomando uma proporção assim imensa. E hoje a gente tem o orgulho de dizer que hoje nós somos uma cidade dentro de Curitiba. Nós temos uma estrutura de uma grande cidade. Tem muitas cidades no Paraná que não tem a estrutura que nós temos. Ô Jorge, na tua fala, você falou do crescimento aí populacional do nosso bairro. Com esse aumento de população, agora a gente vai entrar já na área da saúde, que é a tua área, tá? E aí eu vou falar de algumas coisas que talvez você
eu acho que você pode falar sobre isso. A questão do agendamento, que eu acho que você sabe que esse é um negócio que, de certa forma, incomoda um pouco as pessoas. Porque eu me lembro que quando eu cheguei aqui no bairro, quando se precisava de um postinho, você ia lá e conseguia ser atendido no dia, né? Hoje em dia a gente escuta muitas histórias e você com certeza sabe disso. O agendamento ele se tornou uma situação assim um pouco complicada no sentido de que as pessoas normalmente procuram um posto de saúde porque tem um problema que precisa ser resolvido ontem ou no mais tardar amanhã, né? E o agendamento ele tem, de certa forma, tá? A gente entende que com o aumento populacional foi necessário também esse agendamento, né? Então a gente percebe que houve um crescimento populacional, mas o crescimento na questão do atendimento básico ele não acompanhou, tanto que foi necessário fazer então esses benditos desse agendamento. Como presidente, como conselheiro, o que você pode dizer para nós assim que possa nos clarear de um futuro, porque você sabe, tem muita gente que entra numa fila de um atendimento ali no posto de saúde e quando recebe um telefonema para ser atendido, às vezes até morreu. Você, como conselheiro de saúde, o que você pode dizer para a gente a respeito disso? Olha, eu vou falar para você, dentro do que a gente tem, até onde nós temos o conhecimento, né? Uhum. Então vamos lá. A gente tem que falar, não tem como, às vezes as pessoas dizem que sempre nós nos pautamos em algum percalços, mas nós temos que falar. Nós tivemos aí há pouco tempo atrás, nós tivemos uma pandemia. Sim. A pandemia, ela trouxe uma crise, ela trouxe foi uma devassa e com essa crise houve muito desligamento das empresas. Automaticamente, muitas famílias, muitos pais, eles perderam seus empregos e com isso eles perderam seus planos de saúde. Migraram para o sistema público. Para o sistema público. Então, teve um crescimento muito grande. Já existia que hoje é uma referência para o Brasil inteiro, já existia o nosso programa, que no caso que é o programa de agendamento, que é o Saúde Já, né? Que tem um aplicativo, né? Que é o Saúde Já. Como que funciona o aplicativo Saúde Já? Só para você entender. Quando o aplicativo ele automaticamente ele faz um agendamento. Ele tem lá uma cota para atender as gestantes, para atender os idosos, para atender os hipertensos, os diabéticos, enfim, ele tem separadamente já uma cota. Então sobra uma cota para o dia a dia, que é, por exemplo, eu vou entrar no aplicativo, quero marcar uma consulta. Como você mesmo disse aí no início da sua pergunta, o crescimento da população é bastante e também o crescimento das pessoas que migraram para o plano, para a saúde pública foram também muito grande. Então, o aplicativo, muitas das vezes, ele não consegue atender de hoje para amanhã. Então, ele faz um agendamento, né? Então, qual que é o objetivo? O objetivo é atender as gestantes que elas não podem deixar de ser atendidas. Então, tem lá uma parte que separa para atender as gestantes, para atender os hipertensos, os idosos. Então, sobra uma parcela para a população que vai no dia a dia. Então, você chega de manhã, chega lá um grupo de pessoas, eles marcam para ser atendido no odonto no período da manhã e depois tem o outro período que é para ser atendido no período da tarde. São em duas etapas. Como que nós estamos fazendo? Hoje, nós, como conselho, nós estamos sempre tentando levar essas questões, essas demandas. Muitas das vezes sabemos que tem dificuldade, tem falha, tem dificuldade, afinal são pessoas, são seres humanos que trabalham. Então assim, o que eu posso dizer para você? Nós como conselho, e é uma coisa que a gente fala, é uma situação que nós falamos muito isso em reuniões
tanto nas reuniões dos conselhos locais, quanto nos conselhos distritais, a gente frisa muito isso. Nós pedimos que os conselheiros de saúde, todos os conselheiros de saúde nas suas unidades, eles nos tragam para nós as dificuldades, os problemas, porque eles são um ouvidor da população. São eles que representam determinado segmento, eles têm que trazer para nós. E aí que a gente consegue estar resolvendo pontualmente, e esse resolver pontualmente, a gente acaba tentando chegar no maior número de atendimento e não vou dizer chegar na perfeição, mas Sim. ser o melhor possível. Sim. De uma coisa a gente pode ter certeza, eu posso ter certeza que eu falo, eu ligo, eu converso muito com a nossa gestora da nossa saúde do distrito e falo também com a nossa secretária de saúde. Nós temos hoje uma secretária de saúde que ela é de unidade de saúde, ela é formada em odontologia e ela foi funcionária aqui no Jardim Paranaense e atendia na época quando o Osternac ainda estava ali começando aquela região do 23 Sim. de agosto, Campo Cerrado, ela atendia lá no Jardim Paranaense. Então ela é uma profissional que conhece a realidade bem a fundo, conhece bem como que funciona, como é que é, e ela tem essa sensibilidade. Então isso tenho certeza que a nossa secretária de saúde, ela está tentando fazer com que nós chegamos o melhor possível na questão da saúde. Né? Ô Jorge, eu acho que você sabe, hoje, por exemplo, todo o atendimento é centralizado nas unidades de saúde, né? Em determinada época, nós tínhamos aí os programas, que nem você mesmo citou aí, o programa do diabético, né, do hipertenso. Em determinado momento aqui do bairro, nós tínhamos esses programas sendo atendidos em locais fora das unidades de saúde, né? E a gente sabe que nessa época, né, esses atendimentos, eles conseguiam, entre aspas, resolver grande parte dos problemas. Por quê? Porque você não centralizava tudo num ponto, né? Então, os conselhos de saúde, você vai me corrigir se eu estiver errado. Os conselhos de saúde, por exemplo, colocavam um atendimento para o hipertenso em tal dia numa comunidade, né? Então, as pessoas que eram hipertensas chegavam lá e conseguiam um atendimento, né, para essa especialidade. E para outra especialidade numa outra localidade. Existe a possibilidade desse tipo de programa voltar a existir até mesmo para desafogar um pouco as unidades de saúde? Olha, eu vou falar para você até o ponto em que eu posso responder para você, Sim. como conselho de saúde, como representante do segmento. Hoje as unidades de saúde, quando entram em reforma, elas transferem todo o atendimento daquela que está fechada e divide entre uma ou duas unidades. E aí, automaticamente, os profissionais daquela unidade que está fechada vai ajudar para dar o fluxo, para dar vazão Isso. no atendimento. Com relação a essa questão de estar descentralizando e indo para as instituições, as entidades, eu acho que não aconteceria mais. Falta de medicamento. Não sei se dá para dizer que é uma crise, mas é um negócio recorrente, acontece sempre. Você acha que a gente consegue solução para isso? Consegue solução para a falta de medicamento, até porque quando chega para a gente alguma situação na questão de falta de medicamento, onde que a gente vai, qual que é a fonte? A gente vai direto na pessoa que cuida da logística, que é a questão da reposição do medicamento. Quando falta medicamento na unidade A, eles vão procurar na unidade B, C e D para fazer a reposição na unidade A, para depois fazer a reposição de ambas. Então, a falta de medicamento, muitas das vezes, talvez seja porque, às vezes, o paciente começou usando quatro vezes por dia. Aí, o que acontece? O paciente, ele controlou a diabetes. Só que ele não voltou para a unidade de saúde para fazer uma reavaliação e o médico dizer para ele, não, agora você vai usar 2. Então, muitas das vezes ele acaba querendo a insulina, sendo que ele quer para usar quatro vezes, mas a necessidade dele, que é a indicação médica, é 2. É 2. Entendi. Então, na verdade, o que você está dizendo, então, é que a partir do momento que o paciente começou a usar,
em determinado ponto, se ele fizer uma reavaliação da situação dele, ele já não vai precisar usar aquela quantidade, ele pode diminuir aquela quantidade, até pegando desse raciocínio que você colocou, Jorge. Se, por exemplo, eu estou usando 4 e eu não volto para poder fazer uma reavaliação. Ou seja, a unidade de saúde, ela tem a logística dela feita para atender número X de paciente com número X de quantidade de insulina, certo? Se eu não voltei lá no posto para poder fazer a avaliação, supõe-se que aquele número X está mantido. Não deveria faltar. Independente se eu voltei lá no posto para poder fazer uma reavaliação e saber que eu estou usando menos, porque se eu fizer isso, e a logística for mantida, a quantidade for mantida, vai sobrar no posto. Você concorda com isso, né? Vamos supor, eu faço a reavaliação, então eu estava usando 4, o médico falou que agora eu posso usar 2, então eu vou pegar 2. Mas o que acontece é que a falta de medicamento, você sabe, é uma coisa recorrente, mesmo quando não há essa interação com o médico para que a pessoa passe a usar menos medicamento. Ou seja, está falta medicamento. Isso é uma reclamação geral, ou seja, não é um atendimento básico, não é um atendimento de saúde público que está funcionando como deveria. Mas isso é uma coisa que precisa ser observada porque medicamento não pode faltar. Quer dizer, nós temos duas situações. Primeiro, o atendimento ele já não acontece dentro de um prazo que supostamente as pessoas precisam, né? E se o atendimento acontecer dentro do prazo, não tem medicamento. Então, quer dizer, a população, de certa forma, ela fica diretamente de mãos atadas, né? Eu queria deixar explícito aqui uma situação. Para você, para as pessoas que vão estar ouvindo, né? Vai estar ouvindo, vai estar assistindo, que quando acontecer uma situação dessa, eu peço que as pessoas vão até a unidade de saúde, procure o gestor da unidade de saúde. O gestor está lá para resolver. Para resolver. Entendeu? Procure o gestor, leva essa questão. Agora, eu queria deixar também uma outra situação. Venceu lá o prazo da consulta, o cara precisa retornar. Aí vai um agente comunitário procurar bater na porta do usuário. Do usuário. O que acontece? Não achou o usuário, ele se mudou, não consegue falar com ele por telefone, dispersou e perdeu esse usuário. Esse usuário vai vir 2, 3 meses depois na unidade, daí descambou a diabetes, descambou a pressão dele e tudo mais. Então tem a gente precisa que as pessoas, porque a diabetes ela não resolve o problema de diabetes só com a insulina. Porque quando o paciente, quando o usuário começa a fazer o acompanhamento na unidade de saúde, ele tem todo um acompanhamento, ele tem lá um nutricionista que periodicamente vai ditar para ele o que ele tem que comer, como que ele tem que comer. Total. Só para você entender, nós temos hoje uma média de 30%, uma média bem acanhada mesmo, 30% de absenteísmos das consultas e exames de especialidades. O que seria isso? Está marcado um exame ou uma consulta para a pessoa não vai, aparece. Não achou. Não aparece. Então, isso tirou a vez de alguém que poderia estar no lugar. Exato. Dele, entendeu? Então, nós temos isso também, né? Concordo plenamente com você, Jorge, nessa questão, porque, é claro, a gente entende que existe o problema público, mas também existe o problema populacional, né? Exato. E, infelizmente, o hábito do brasileiro é reclamar. Só que ele não enxerga o lado dele, né? Na hora de reclamar, ele reclama mesmo, mas ele não quer nem saber, só que ele esqueceu que ele não foi na consulta, ele esqueceu que ele tinha que fazer um acompanhamento médico e não fez. Enfim, tem toda essa situação. E, inclusive, até é interessante a gente falar disso porque o conselheiro, ele é uma pessoa que representa a população, é aquilo que você falou aqui, né? Então, se a gente tem um problema no posto de saúde, a população tem que participar das reuniões de conselho, né, para poder também cobrar. E esse é o momento, inclusive, até para que o próprio conselheiro tenha toda a demanda para poder levar para quem é de direito, né? Mas eu quero então agora tocar num outro assunto com você que chegou para nós. Talvez você não possa me falar sobre isso. É aquilo que a gente falou no início aqui da nossa conversa, mas eu acho que vai ser interessante. Se você não sabe disso, você vai saber agora.
Então, a gente tem conhecimento de hoje e que hoje tem muita gente que está, assim, sofrendo muito com estresse pós-traumático. Muitas dessas coisas estão acontecendo. Muitas dessas pessoas, Jorge, têm utilizado o serviço público. Porque você sabe, o serviço público também tem atendimento psicológico, né? O que acontece? Uma situação que chegou pra gente. E aí eu também fui atrás de informação para poder me munir de argumentos aqui para conversar com você. Um atendimento psicológico hoje, na média, dura 50 minutos. Pode ser que tenha algum psicólogo que tenha a condição de atender num tempo menor do que esse, 30 minutos. Mas eu acredito, tá? Sinceramente, que nunca vai ser menor do que 30. Então chegou ao nosso conhecimento, quando a gente ia conversar com você, essa história chegou ao nosso conhecimento. O nosso serviço público contratou, tem a possibilidade de terceirizar esse serviço, porque as unidades de saúde não estão comportando, né? Até onde a gente sabe, o atendimento psicológico é feito numa clínica aqui no Prado Velho. Eu não sei se você tem essa informação. Tem, né? Então, chegou pra gente que as pessoas estão sendo chamadas para serem atendidas lá e a consulta não dura mais do que 15 minutos. Você acha possível que em 15 minutos seja um tempo hábil para que uma pessoa seja atendida num consultório de psicologia? E para ser bem honesto para você, para mim, 15 minutos não é tempo nem para você começar a contar a tua história. Isso, obviamente, falando de um estado psicológico alterado, né? Porque você sabe muito bem como é que essas coisas acontecem. Então, eu queria saber o que é que você pensa como conselheiro de saúde, porque, na verdade, isso também já pode até ser uma demanda, né? Pode até ser uma demanda para ser investigada, para saber se é realmente isso que está acontecendo, porque você sabe que o povo fala. Com certeza. Então, Edson, é interessante, foi até interessante você abordar esse assunto. Eu não vou poder falar para você com propriedade. Eu prometo para você que eu vou buscar informação, talvez eu passe para você e você pode estar repassando. Está repassando isso, né? Chegou para mim também uma situação nesse sentido, na questão do tempo. A pergunta que você me fez, eu também acho que é totalmente impossível você saber alguma coisa em 15 minutos para você poder diagnosticar ou fazer um encaminhamento do cidadão ou cidadã. Então, eu não vou te responder que eu como propriedade. Com propriedade, com certeza. Mas o que eu posso te garantir é que eu estarei buscando informação com relação a isso e eu tenho certeza que eu trarei ou então até mesmo indicarei alguém que está mais inteirado do assunto, até porque é uma questão muito delicada, então... Totalmente, né? Totalmente então delicada. Eu não poderia. O que eu posso dizer para você é que nós temos no bairro, nós temos os CAPs, né, que faz o atendimento. O atendimento é encaminhado para fazer o atendimento nos CAPs, e quando é encaminhado para fazer nas consultas psiquiatra ou psicólogo, psiquiatra praticamente, psiquiatra, né? Que chega lá, e até que chegou para mim mesmo uma situação dessa, e até não levei essa questão, até porque foi recente e nós estávamos num período aí de final de ano, de férias e tal. Mas eu confesso para você que eu também acho que é inviável conseguir alguma coisa, você obter alguma coisa, ter algum diagnóstico, né? Mas eu prometo para você que a gente vai estar... Porque você veja só, quando nós abrimos aqui a possibilidade de estar conversando com o conselheiro de saúde do bairro, a gente entende, obviamente, que o conselheiro de saúde, ele não tem todas as respostas pra gente, não vai ter, porque ele é um conselheiro, ele não é a pessoa que manda, a pessoa que faz e acontece, né? De maneira nenhuma. Mas a gente quer, obviamente, que o conselheiro é a nossa primeira linha de defesa, ou a nossa primeira linha de contato, vamos dizer assim. Então eu fiz questão de fazer essa pergunta para você, até porque a nossa inteligência, Jorge, nos diz o seguinte:
A pessoa num estado psicológico, ela vai literalmente procurar um posto de saúde, uma unidade de atendimento. O médico recebe essa pessoa e faz uma pré-avaliação. Então, ela vai colocar no encaminhamento qual é o estado da pessoa. Exato. Né? Ela coloca lá como que vai medicar. Exatamente, né? O médico coloca o estado da pessoa lá no encaminhamento. Então, se você chega numa clínica psicológica com teu encaminhamento, onde está escrito o teu estado... No caso seria psiquiatra, né? É, psiquiatra. É. E um atendimento é feito em 15 minutos, como é que pode, né? É meio que... É meio que complicado esse negócio, né? Ô Jorge, então assim, ó, eu vou te agradecer a tua presença, fiquei muito contente de você ter vindo, porque já tem algum tempo que a gente está se enrolando, né, para fazer esse bate-papo aqui. Eu espero, obviamente, que a gente possa, em outras oportunidades, estar conversando mais sobre outros assuntos, ou até mesmo sobre a própria saúde, né? A gente vai lembrar que esse é um ano político, então provavelmente esse assunto vai estar em evidência aí, né? Com certeza, com certeza. Eu também fico muito agradecido pela oportunidade. Mas então é isso, a gente mais uma vez agradeço aí a tua presença, tá? Eu também fico muito feliz de você estar aqui com a gente. E para você que é ouvinte aqui do nosso canal Meu Sítio, esse é o podcast do Sítio Cercado. E a gente voltará aqui com novos assuntos, né? Vamos falar de vários assuntos, vamos trazer pessoas conhecidas, pessoas até que já estiveram aqui no canal Meu Sítio, conversando conosco, com vários assuntos de relevância e de importância para o nosso bairro. Muito obrigado e assinem o nosso canal, curtam aí os nossos vídeos, compartilhem, né? Assim o nosso canal tem o sininho aí de aviso para vocês. Toda vez que tiver vídeo novo, a gente vai estar encaminhando para todos vocês. Muito obrigado e até logo mais.